que Elias estava deprimido? Porque ele achou que tinha fracassado. Ele achou que tudo que ele fez até aquele dia não valeu de nada, porque afinal de contas a rainha Jezabel não se converteu. E a gente sente essa frustração quando a gente trabalha muito para ganhar uma alma e não consegue ganhar. Quando a gente luta para batizar uma pessoa e não consegue batizá-la. Quando a gente vê que a pessoa veio para a igreja, a gente orou por ela, ela recebeu milagres, ela viu a mão de Deus, o poder de Deus, mas ela não se converteu mesmo assim. O que vem sobre nós é uma sensação de fracasso. Elias não apenas se sentia fracassado, como ameaçado. E foi debaixo desse pé de zimbro. Tem outra foto de um pé de zimbro? Olha aí. Não dá nem para proteger muito do sol, nem tem muitas folhas. Olha o chão, só pedras. Não é uma plataforma lisinha, não é um banquinho confortável, não. Ele ficou assim, encostado. Foi desfalecendo. Aí ele desistiu. Ele desistiu. E em seu ânimo pediu a morte. E esse homem de grande fé, com uma palavra poderosa nos lábios, ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E ele estava tão deprimido e cansado, versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo daquele pé de zimbro. Ele dormiu. Ele dormiu e gostaria de não mais acordar. Ele gostaria de morrer dormindo, porque aquilo para ele seria uma fuga, uma maneira de sair dos problemas, de sair da confusão, de parar com aquela luta. Eu não sei como você está, mas eu creio que muitos já foram se deitar ou já foram orar pedindo para morrer, desejando até não acordar no dia seguinte, por causa da sensação de fracasso, por causa das dificuldades, por causa das lutas e por causa dos problemas, sem vontade de acordar no dia seguinte para continuar na mesma luta. Não apenas Elias se sentiu assim, antes dele Moisés se sentiu assim. Moisés foi orar: Deus, eu por acaso gerei todo esse povo? Por que o Senhor fez isso comigo, de me colocar na frente desse povo que só murmura? Eles querem carne para comer, eu não tenho carne para dar para essa gente, meu Deus, faz o seguinte, me mata! Moisés, o homem que tinha enfrentado também o faraó, o rei do Egito, que operou as 10 pragas e milagres e sinais, o homem que abriu o mar vermelho, o homem que fazia brotar água da rocha. Este homem disse: me mata, meu Deus, acaba comigo que eu não aguento mais, fuga. O apóstolo Paulo também pediu, ele disse: Deus, é muito melhor estar contigo, é muito melhor. Eu tenho a impressão que Paulo, quando ele percebeu que a espada iria descer sobre o seu pescoço, eu tenho a impressão que ele sentiu um alívio. Que bom, vão se acabar as perseguições, as lutas, as fomes, os naufrágios, os açoites, os apedrejamentos, as injustiças, as ingratidões. Tudo isso vai acabar agora. Talvez ele tenha pensado isso, não sei. Mas ele foi muito perseguido e muito sofrido também. Agora, eu conheço uma pessoa que foi muito mais perseguida, muito mais caluniada, muito mais injustiçada. Uma pessoa que tentaram matar várias vezes.
E quando chegou realmente aquele momento, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele foi orar para não morrer. Deprimido. E ele tinha que ter ficado deprimido, porque ele ia levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele tinha que sentir depressão. Ele revela: minha alma está triste até a morte. Ele tinha que sentir essa tristeza. O Evangelho conta que ele foi orar e começou a angustiar-se e sentir pavor. Uma pessoa, quando está numa situação assim, o que ela quer é morrer. Mas ele não. Apesar de todas as lutas, ele queria viver. Ele queria viver. Porque ele sabe muito bem que aquilo que o Pai Celestial tem preparado para cada um de nós não é a morte, mas é a vida. E não uma vida qualquer, mas a vida eterna. E uma vida abençoada. Apesar de perseguições, angústias, calúnias, difamações, tristezas, sensações de fracassos, depressões, enfim, tantos problemas, Deus quer você de pé. Deus quer que você viva. Elias pediu no seu ânimo a morte, orou com fé. Ele queria morrer dormindo. Versículo 5, repito: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Não quer mais acordar. Só que Deus mandou um anjo. E eis que então um anjo o tocou, o acordou. E lhe disse: levanta-te e come. Será que quando ele viu o anjo, ele pensou: vai ver, eu já morri, né? Já estou no céu, estou vendo o anjo. Mas quando o anjo falou: levanta e come, ele olhou do lado, tinha pedras em brasas. Olha o que o anjo fez. Ele não usou lenha, não usou madeira, não usou carvão. Ele fez as pedras ficarem incandescentes, avermelhadas, como se fossem pedras vulcânicas. Elas esquentaram, e em cima das pedras, pão cozido. E ao lado ali daquelas pedras que estavam acesas, iluminando até o lugar, com aquela luz bonita, iluminando, ao lado uma botija de água fresquinha. E a ordem: levanta-te, e come. Levantar, ficar de pé e comer para continuar de pé, porque saco vazio não para em pé. Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Não obstante o milagre extraordinário, a presença do anjo ali, pão que surgiu do nada, água que veio do nada, uma botija de água. Depois de comer e beber, ele volta a dormir, porque o que ele quer? Ele quer morrer. Essa refeição não animou ele, não. É que nem quando você recebe uns pequenos vales de ajuda de custo. Você queria mais, mas vai aquilo lá não resolve teu problema. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. 40 dias e 40 noites até Horebe. De lá onde ele estava, na região de Berseba, até Horebe, 320 quilômetros. Esse homem podia ir até o Rio de Janeiro a pé, rapidinho. Não precisava nem de uma estrada asfaltada. A prova de que realmente era ali com ele o pão da vida e a água da vida. Por isso o pão na brasa e aquela botija de água.
Mas mesmo assim eu quero morrer, me deixa dormir. Não, eu te toco de novo, porque eu não tenho a morte para você, eu tenho a vida, e vida de verdade. Eu vou continuar insistindo com você, eu te toco de novo, mas você vai se colocar de pé. E nós vamos ter que caminhar juntos esse caminho comprido. Só que não tenha medo desse caminho comprido. Pode ser a distância que for. Não o anjo do Senhor do Antigo Testamento, mas o próprio Senhor Jesus Cristo está contigo. E melhor ainda, Ele é o teu caminho. Oh glória, Ele é o teu caminho. Por que Elias não morreu quando ele fez aquela oração? Já que ele pediu com tanta fé e tinha autoridade espiritual para isso, por que você não morreu até hoje também? Por quê? Porque no caso de Elias, Deus não contou, mas Deus sabia muito bem qual era o plano que ele tinha com Elias. Ele não falou. Talvez eu e você, vendo Elias tão deprimido, contaria tudo. Mas Deus não contou. Deus também não te contou tudo. Mas Ele tem um plano muito grande na tua vida aqui, na Paz e Vida. Ele tem um plano com você. Ele não te contou, mas Ele tem. No caso de Elias, eu quero morrer, me dá a morte. Deus podia ter dito, Elias, eu não vou te dar a morte. Pelo contrário, vou provar para você que eu não quero a tua morte. Você não vai passar pela morte. Você vai ser que nem Enoque. Você não morrerá nunca. Nunca morrerá. E eu não tenho uma sepultura para você. Eu tenho uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. Você está pegando a palavra? Está pegando? Eu não tenho a morte para você, eu tenho uma vida abundante aqui na terra. Eu estou contigo, eu sou o teu caminho. Eu não desisti de você, eu te toco agora de novo, para que você se renove como o pão da vida, beba a água da vida, porque eu tenho um arrebatamento preparado para você. Elias, quando chegou lá no Monte Horebe, ele continuava deprimido, voltou a depressão, voltou a tristeza. Tem um Elias medroso, tem um cara assim, ó, igualzinho a Elias. Mas eu não vou te contar, eu não vou te contar de todas as minhas dores, sabe por quê? Porque eu entendo, eu já aprendi que a vida de um pastor, de uma pastora, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma vida muito solitária. Nós não abrimos nunca para ninguém. Elias está sozinho aqui, ele não tem ninguém. E Deus vai perguntar para ele lá no Monte Horebe. Ele não foi lá no Monte Horebe para buscar a palavra? Olha o que está escrito aqui no versículo 9. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. O Monte Horebe, onde a palavra foi entregue. A palavra... Ele queria essa palavra, aqui a palavra foi entregue para ele, como agora a palavra está sendo entregue para você. Ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aí Elias, ouvindo aquela voz, ouvindo aquela palavra, ele sai da caverna. Mas não muito, ficou bem na porta. Ele está entre a caverna, olhando o mundo exterior, buscando a presença de Deus.
Aí veio um vento muito forte que arrebentava as penhas, as pedras, parecia um furacão, mas o Senhor não estava no vento. Aí depois um terremoto, o Monte Horebe, o Monte Sinai começou a tremer, mas Deus não estava naquele terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias aquela voz, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia a mesma pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu tenho sido em extremo zeloso. E ele repete tudo. Ele repete exatamente a resposta da primeira pergunta, porque a pergunta era a mesma. Mas ele não entendeu a profundidade da pergunta, como você talvez não esteja entendendo agora. Deus está perguntando para Elias: o que é que você está fazendo com a sua vida? Essa é a pergunta. Você se trancou na sua depressão? Você entrou na sua caverna escura? A pergunta de Deus para mim e para você é exatamente essa: o que você está fazendo com a sua vida espiritual? Elias respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso, porque os filhos de Israel romperam um concerto contigo, derribaram seus altares e mataram os profetas à espada, e só eu fiquei e procuro minha vida para tirar. Escute, Deus não está perguntando o que é que você já fez. Deus não está perguntando para Elias o que é que você já fez no teu ministério, porque Deus já sabe o que você já fez. Deus quer saber o que é que você está fazendo com a tua vida espiritual hoje. Você entrou na depressão? Você perdeu o ânimo? Está achando melhor morrer do que viver? Você não está aguentando mais? O dia de amanhã não te interessa tanto? Deus está perguntando: o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu não te chamei para ficar num quarto escuro lamentando a tua vida, desejando a morte. Por isso que Deus mandou Elias sair, e Deus está dizendo: sai dessa caverna da depressão, sai dessa tristeza. Você não é o primeiro homem de Deus, não é a primeira mulher de Deus que está passando por essa luta. Antes de você foi Moisés, antes de você foi Daniel. Pastor, mas o Daniel se deu bem lá na Babilônia. Ele ficou no reinado de Nabucodonosor, sofrendo perseguições o tempo todo, apesar de ser um dos mais importantes do reino. Depois, durante o reinado de Belsazar, depois durante o reinado de Ciro, depois durante o reinado de Dario, ele ficou o tempo todo sofrendo calúnias, perseguições e armadilhas. Você vem dizer que o Daniel estava bem? Ele estava bem, sim, estava bem, porque podiam jogar ele na cova dos leões, e ele sabia que ia sair daquela cova sem nenhum ferimento, porque o anjo do Senhor estava com ele, o próprio Deus estava com ele. Você não vai ficar nessa gruta escura que você se encontra. Deus não te chamou para se recolher, para desejar a morte. Deus te chamou para vencer. Você não fracassou. Ninguém aqui fracassou. Nós vamos continuar enfrentando lutas, mas eu vou te dizer uma coisa: eu tenho a certeza absoluta de que muito antes deste ano acabar, a vitória vai sorrir para todos nós, porque Deus está neste lugar. Ele não está no terremoto, Ele não está no vento forte, Ele não está no fogo. Nós passamos pelo vento forte, a nossa vida está num terremoto. O fogo, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porém,
a voz mansa e delicada do Espírito Santo está dizendo: eu tenho muita coisa para fazer contigo aqui neste ministério, aqui na terra, aqui neste trabalho. Elias, sai da caverna, sai da depressão, sai dessa tristeza, sai desse medo, sai dessa angústia. Eu sou contigo. Deus colocou Elias em atividade para te guardar e te proteger, para te dar virtude, para te dar poder. A unção que Elias recebeu de Deus era uma unção que ele podia transferir para quem ele quisesse. Por isso que Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. A unção que eu tenho, a unção que você tem, é só a gente colocar as mãos e a gente passa virtude e poder. Levanta as tuas mãos assim. As tuas mãos estão ungidas, receba. Tem muito trabalho aqui, muito. Não desanima não. Levanta a tua cabeça, arregaça as mangas. Deus está te tocando hoje. Deus está te tocando para te renovar. Pão da vida e água da vida.